Amém? O Senhor já falou grandemente aos nossos corações e Ele ainda tem muito mais para falar a cada um de nós. Feche os seus olhos e comece a falar com o teu Deus. Comece a abrir o teu coração. Senhor, nós te adoramos, Jesus. E nós reconhecemos, Pai, que não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti, Senhor. Não há outro, Pai. Não há nada mais importante, mais precioso do que a Tua presença, Senhor. Não há nada, Pai, nada, Senhor, mais precioso do que estar na Tua presença, do que ter a Tua presença, Senhor. E nós queremos Te adorar nesta noite, nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai. Nós queremos declarar o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é santo, digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, Jesus. Amém, Senhor, te adoramos, te adoramos. Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça. Aleluia, Deus, te adoramos, Jesus. Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça. Teu nome é como unguento derramado, melhor que o vinho é o teu amor. Teu nome é como unguento derramado, melhor que o vinho é o teu amor. Te adoramos, Senhor. Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça. Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça.
dizer isso a Ele nesta noite. Tu és o mais belo, Senhor. Tu és o mais belo. Tu és, ó Pai, aquele a quem chama a minha atenção, ó Deus. Tu és, Senhor, aquele que me atrai. Diga a Ele, só a igreja. Não é à toa. Você pode dizer isso a Ele como declaração. És o mais belo. Não é à toa que te amam. Não é sem razão que te desejam. És o mais belo. Adore aquele que é belo, adore aquele. Adore aquele, é Ele o único digno. Tu és o único digno, Senhor. Tu és o mais belo, Pai. Seja adorado aqui entre nós. Seja exaltado aqui entre nós. Seja engrandecido aqui entre nós, ó Pai. Senhor, que somente o Senhor cresça. Que somente o Senhor cresça. Que nós diminuímos a cada dia, Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos, ó Pai, nos humilhar diante de Ti. Senhor, reconhecendo que o Senhor, ó Pai, é o mais belo. Que o Senhor é o tudo em nossas vidas, ó Pai. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Eu sou um vaso quebrado aos Teus pés. Diga isso. Eu sou um vaso quebrado aos Seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos Seus pés. Aos Seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos Seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos Seus pés. Eu sou um vaso quebrado aos Seus pés. Aos Seus pés. Nós nos rendemos, Senhor. Sou quebrado aos Seus pés. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Aos Seus pés. Não é à toa que Te amam. Não é sem razão que Te desejam. És o mais belo. És o mais belo. Não é à toa que Te amam. Não é sem razão que Te desejam. És o mais belo. És o mais belo. Não é à toa que Te amam. Não é sem razão que Te desejam. És o mais belo. És o mais belo. Aplauda Ele, o único digno. Aquele que tem que ser adorado, que tem que ser glorificado, exaltado. Somente a Ti, Senhor. Receba, Pai, Teu altar em nome de Jesus. Aleluia! Aquele que está feliz com o Senhor, joga sua mão para cima e dá aplausos para o Senhor mais forte. Aleluia! Tu és lindo, Jesus. E nós te amamos, não cessaremos de falar o quanto nós te amamos. Pode assentar com essa mesma alegria que vocês começaram essa conferência adorando, exaltando ao nome do Senhor. Com essa mesma alegria que vocês lançaram as suas mãos para o alto, para adorar aquele que é digno.
Eu peço a vocês, abram as suas Bíblias também com muita alegria. Em Gênesis 4, versículo 3, vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Nesse momento não tem aleluia? Amém, nós estamos em festa, né? E adorar ao Senhor com as ofertas também é motivo de alegria, amém? Vamos ler então, para ganhar tempo. Gênesis 4, 3, vou ler na versão NVT, tá? Então possa ser que seja um pouco diferente. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Uma palavra muito conhecida, com certeza todos já ouviram falar, né? Se não leram na Bíblia, mas já ouviram falar em algum momento de oferta. Enquanto eu estava pensando nesse momento, obrigado, menino mais lindo do mundo, meu filho, gente, meu amor, minha paixão. Não podia perder a oportunidade dele ficar vermelho, né? Voltando à oferta, passou um momento mãe, vamos voltar aqui. Bom, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mas quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração, deixa eu ver se é 4 ou 5. Aqui todo mundo sabe como que faz, ou pelo menos já ouviu falar, como que faz para poder plantar, certo? A gente entende mais ou menos o simples, né? Não sei se aqui tem algum agricultor, eu não sou, gente. Sou péssima, coitada das minhas plantas. Mas a gente entende um pouco o processo da planta. E aí o Senhor me deu algumas palavras e falou que esse processo de plantar, hoje somos nós. Você já pensou que para você ofertar e dizimar na casa do Senhor, você está plantando? E se você não faz isso, talvez todas as sementes que Ele te dá estão morrendo? Não está servindo para nada? Você já parou para pensar? Falei, Senhor, como assim? Aí Ele falou assim para mim, ó. Para plantar a gente precisa de terra, não precisa? Sim ou não? E quem é a terra? A terra somos nós. O Senhor vem com seu amor, mexe na terra, lapida, tira toda a pedra, todo espinho, toda a impureza. E aí a gente fica uma terra bonita, não fica? Quando Deus mexe assim com a gente fica bonito, né? Fica alinhado, né? Após o Senhor mexer na terra, Ele vem com a semente. E quando Ele falou para mim de semente, Ele quis dizer que a semente é o entendimento da palavra. Que palavra, Natália? A palavra que o Senhor nos ensina. Que nós devemos honrar ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, mas não de qualquer forma, mas sim com o nosso coração voluntário, com o nosso coração voltado, com o coração disposto a entender quem o Senhor é e por que Ele nos ensina isso. A terceira é cultivar. A terra está bonita, a semente está lá, mas a gente precisa cuidar, não precisa? Se a gente abandonar lá, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai ficar uma terra seca, toda feia. E o cultivar é quando nós obedecemos. Obedecer o que, Natália? Obedecer a palavra do Senhor quando Ele nos ensina a ofertar e a dizimar. E voltando aqui para a palavra. Caim deixou de dar? Deixou de ofertar? Não, né? Só que, será que quando ele chegou na parte de cultivar, o coração dele estava obediente? Porque às vezes a gente faz, mas o nosso coração faz por fazer. Fazemos por fazer. Estamos aqui numa conferência por estar. Entregamos para não falar que a gente é ladrão, né? Ai, se eu vou devolver o dízimo porque a tua palavra diz que se eu não devolver, eu estou roubando. Mas não é para isso que o Senhor nos ensina a ofertar e dizimar. Não é para nos colocar contra a parede, mas é para mostrar o quanto nosso coração é obediente à vontade dEle. Mais uma. Frutificar.
Depois que a semente está ali bem plantadinha, está cultivando, e começa a crescer, fica aquela árvore e começa a frutificar. E o que o Senhor falou para mim, o que é o frutificar? É quando o Senhor nos mostra a sua fidelidade. Quando você vê aquela plantinha assim, dando florzinha, dando frutos, você fala assim, Senhor, que lindo! Você começa a enxergar a sua obediência ao Senhor. Você começa a ver que valeu a pena tudo que você fez, tudo que você entregou, tudo que você devolveu a Ele. E a última, e não menos importante, colher. Quem gosta de colher aqui? Eu gosto de colher, gente. Seja na vida espiritual, na vida material, seja em frutos. Eu amo colher. E quando o Senhor falou para mim de colher, é reconhecer que tudo foi porque Deus nos abençoou. Não foi nada por nós, é tudo para Ele, para Ele. Por isso que Ele é tão fiel a nós. Então, voltando a Caim e Abel, eu quero entender que Caim, nesses passos aqui, alguma coisa ele se perdeu no caminho. Por isso que o Senhor não aceitou. Aí você fala, mas Abel não deu fruto? Abel levou carneiro. Só que até mesmo para você apresentar um animal para o Senhor, ele teve que cuidar, não teve? Ou o bicho nasceu e ele largou lá, sem comida, sem água, de qualquer forma? Com certeza não foi assim. Então o que o Senhor me ensinou nessa noite? Para você ser uma oferta agradável, para você entregar uma oferta agradável, não para mostrar para ninguém. Não é para mostrar para os pastores, não é para mostrar para os líderes, não é para mostrar para a célula. É para que o Senhor veja quem você é. É para que o Senhor reconheça o coração que você tem. É para que a bênçãos abundantes chegue até a sua casa, chegue até a sua família. Chega e seja transbordante 100 vezes mais. Se nós praticarmos esses passos e entendermos que tudo é para Deus e que Ele nos abençoa, pode ter certeza, gente. Certeza, o Senhor vai receber assim como Ele recebeu a de Abel. Com certeza. Então, o que eu quero dizer para vocês? Então quer dizer que o que eu estou fazendo, o que eu estou ofertando não está valendo? Não, não é que não está valendo. Mas coloque em prática os passos da obediência, os passos da entrega de fidelidade, de amor, de reconhecimento. Que nós não podemos nada, não somos nada, não temos nada, se Ele não estiver conosco. Que vocês guardem essa semente no coração de vocês. Que vocês frutifiquem em nome de Jesus. Para que haja abastança. Para que você possa ter e abençoar aquele que está ao seu redor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. E nesse envelope nós vamos fazer um ato profético hoje. Hoje você vai colocar aqui dentro tudo o que você quer colher para depois abençoar. Natália, mas eu quero colher uma coisa para mim. Amém, Deus pode te dar, mas saiba que até o que Ele te deu é para compartilhar. Eu vou contar um testemunho aqui, eu não pedi autorização, mas eu vou falar porque eu fiquei muito feliz. Essa semana um casal da minha célula conseguiu conquistar um bem. E aí eu mandei mensagem para eles e quando eu falei com o marido, sabe o que me tocou? Ele falou assim, isso daqui, lógico, é para minha família, é para a gente usufruir. Mas isso daqui é para o reino, é para as almas, é para a célula, é para levar pessoas para a casa do Senhor. É para levar pessoas para conhecer o reino de Deus. Sabe por que Deus abençoou? Porque Ele não olhou só para mim, para mim, para mim. Ele falou, Senhor, é teu, é teu, é teu e é teu. Então que nessa noite você entenda que nada é para nós. Tudo é para Ele, tudo é dele. Então coloque nesse envelope todas as sementes, tudo que você quer frutificar, tudo que você quer colher para abençoar aquele que está ao seu redor, amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite, a nossa oração é de gratidão. Gratidão pelo seu cuidado, pelo seu amor, por não deixar, Pai, faltar nada sobre as nossas casas, nossas vidas.
Espírito Santo de Deus, muitas das vezes nós podemos não entender ou até fazer o processo relaxadamente, mas nos ensina, Pai, ter um coração voltado a Ti. Nos ensina, Pai, a cuidar da terra que é o nosso coração. Pai, nos ensina, Pai, a entender a Tua palavra que é a semente. Senhor, nos ensina, Pai, a cultivar, a cuidar, Pai, de tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo de Deus, que nós possamos florescer e colher, para que a honra, para que a glória, para que a adoração e louvor seja sua, e não a nossa, nunca a nossa. Pai, abençoa a vida de cada um, o celeiro, a família, e aonde eles colocarem as mãos, venham ser abençoados, pois eles serão abençoadores da Tua obra, da Tua casa, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Nós temos as maquininhas aqui, você tem aqui no telão o Pix, o QR Code. Faça com alegria, semeando, entregando, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta fonte nessa noite. Essa fonte que transborda aqui, Senhor, neste lugar. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Aleluias. Obrigado, Jesus. Ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça a Ele, aleluias. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. É Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluias. Santo é o Senhor. Declararás, junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, me conheceu, me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia, peça a Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Lava o meu interior. Vamos declarar mais uma vez, eu quero beber. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua Fonte de águas vivas. Tu és por quem A minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda o Senhor, aleluia! Glória a Deus! Angel on the track. A graça e a paz a todos. Estamos de volta com nossos avisos e eu estou com esta missão hoje de compartilhar a nossa agenda do mês de outubro. Todos os domingos nós temos o nosso culto de celebração às 10 e às 18h30. E no dia 6 de outubro, dia de eleição, nós teremos o nosso culto normal.
e vamos revelar o candidato ao qual a nossa igreja está apoiando. Então traga sua família e venha adorar o nosso Senhor Jesus. Todas as terças-feiras nós temos o nosso culto Terça a Mais às 20 horas. E em cultos alternados temos recebido palavras poderosas em momentos onde nós estamos totalmente mergulhados na presença de Deus com muita adoração e oração. Não fique de fora. De quarta aos sábados, nós temos as nossas células, uma extensão da igreja nos lares. Procure uma mais próximo da sua casa e faça parte você também desta família. E outubro é o mês das crianças. E nos dias 11 e 12 de outubro, nós teremos aqui na nossa igreja o Acampa Kids, para crianças de 5 a 11 anos. No final do culto, corra no quiosque e faça a inscrição do seu filho. Garanta a vaga dele porque as vagas são limitadas. No dia 19 de outubro, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de casais, com o tema Se Eu Fosse Você. Se eu fosse você, eu me trocava mais rápido para ir para a igreja. Se eu fosse você, eu recolhia as roupas do banheiro quando fosse tomar banho. Se eu fosse você, eu não me atrasava tanto para ir para a igreja. Se eu fosse você, eu não ficaria soltando pipo o dia inteiro. Se eu fosse você, não demoraria tanto para se trocar. Se eu fosse você, eu jogava o lixo. Se eu fosse você, parava de gritar mais, não sussurro. Se eu fosse você, eu ouvia a televisão mais baixo, porque isso me irrita. Se eu fosse você, trataria o seu sistemático. Se eu fosse você, eu dormiria um pouquinho menos para viver mais, filha. Vive mais! Bom, se eu fosse você, me cobraria menos. E se eu fosse você, me ajudaria mais para termos mais tempo juntos. Se eu fosse você, não deixaria as coisas para a última hora para fazer em casa. Se eu fosse você, eu secaria o banheiro quando tomava banho. Se eu fosse você, eu levantaria do sofá e me ajudava a arrumar as crianças, né? Se eu fosse você, eu teria mais paciência que eu tô me arrumando. Mas rapaz, se eu fosse você, eu não chegaria atrasado na igreja. Mas rapaz, se eu fosse você, recolheria a roupa, né? Não ficava no celular. Se eu fosse você, deixava descansar mais no meu tempo de folga. E se eu fosse você, eu saía mais rápido do banheiro. Amor, se eu fosse você, eu levantava todo dia para fazer café da manhã para mim. Se eu fosse você, eu largava esse futebol. Se eu fosse você, eu não entrava em casa com tênis da rua. Se eu fosse você, eu pegava a sua água antes de deitar na cama. Se eu fosse você, eu jogaria todos aqueles discos velhos fora. Se eu fosse você, eu me atrasaria menos. Meu amor, se eu fosse você, eu namorava um pouco mais. E se eu fosse você, eu arrumava aquelas gavetas a mais. E se eu fosse você, corria no quiosque no final do culto e garantia sua vaga, porque elas são limitadas e se encerram rápido. Lembrando que o evento é gratuito, mas eu quero encorajar você, casal, que vai estar no dia do evento, trazer 1 quilo de alimento não perecível para ajudar e contribuir no Ministério Alimentando Vidas. E por falar em Alimentando Vidas, o nosso Ministério de Ação Social da nossa igreja, do nosso lado direito do altar agora, disponibiliza um recipiente apropriado para que em todos os cultos você possa contribuir com esse ministério, ajudando e alcançando famílias que estão necessitadas. Então, mobilize a sua célula, faça parte desse mover, que agora em todos os cultos nós podemos contribuir com esse ministério tão lindo da nossa igreja. E para finalizar a nossa agenda de outubro, nos dias 30, 31 e 1 de novembro, nós teremos o nosso jejum pastoral. E durante os dias do jejum, nós teremos a live com o nosso pastor às 13 horas no Instagram da igreja. Então, coloque aí no seu despertador, fique atento, porque nós estaremos em jejum, em consagração e recebendo uma palavra vinda direto dos céus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa foi a nossa agenda e que você possa se conectar a sua agenda com a agenda do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Demais, aleluia. Glória a Deus. Diga assim, eu nasci para andar com Deus. Olha para o seu irmão e fala, você também. E fazer filhos e filhas.
gerar filhos e filhas. Glória a Deus. Queridos, eu quero aproveitar bem esse tempo aqui. Nós vimos há pouco um propósito simples para nós. Propósito simples. Andar com Deus, gerar filhos e filhas. É um propósito bem simples para nós. Porque isso nos leva a frutificar para o reino de Deus. E aí você entendeu que você precisa ter primeiro raízes profundas. Diga que raízes profundas. Quem anda com Deus tem raízes profundas. Você entendeu que precisa desenvolver. Diga comigo, quem anda com Deus, desenvolve. E daí você entendeu que quem anda com Deus frutifica. Diga, quem anda com Deus frutifica. Propósito muito simples, querido. Você entendeu bem isso daí? Queria que você entendesse bem mesmo, amado, ficasse aí na sua mente. E o que eu quero compartilhar com você agora é um anseio, é um desejo. Eu creio que não é só meu. Quero que desperte isso em você. É um anseio do meu coração, é algo que eu tenho falado com Deus, algo que eu tenho buscado de Deus. E eu vou chamar isso, pastorzão, de frutificação pela glória. Diga comigo, frutificação pela glória. Quero que você entenda que é um anseio, é um desejo. Vamos ler a palavra de Deus, Atos 5. Eu vou ler na revista atualizada. Atos 5, 14 e 15. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Pastora Laura, que coisa forte, né? Você entendeu isso aqui? O que está rolando aqui? E crescia a multidão de crentes. O que é isso? O povo estava frutificando. Os discípulos estavam frutificando. Eles andaram com Jesus, entenderam o propósito, viram Jesus, o que Jesus viveu, o que Jesus ministrou, e se propuseram a andar com ele, viver aquilo que ele viveu, fazer aquilo que ele fazia. E Jesus frutificava. E os discípulos então começaram a frutificar. E por isso a multidão de crentes cresciam. São os frutos. São os frutos. São as vidas. São os filhos sendo revelados. Que coisa linda, queridos. Então estava lá crescendo a multidão de crentes. Os apóstolos estão agora fazendo sinais. Estava crescendo a multidão de crentes e os apóstolos fazendo sinais, fazendo maravilhas. E aí, queridos, sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a trazer enfermos em macas, para que quando Pedro passasse, quando o apóstolo Pedro passasse, aquele que estava frutificando, quando ele passasse, pelo menos a sombra do Pedro projetasse, olha só a sombra de Pedro projetasse sobre aqueles enfermos que estavam sobre as macas ali naqueles lugares, amados. Olha o nível daquilo que está acontecendo. Olha o desejo, eu não consigo falar com Pedro. A multidão está crescendo. Mas fala o seguinte: tem algum enfermo, pega ele, coloca uma maca, vamos levar para lá. Porque quando Pedro passar, a sombra de Pedro projetar nele, só a sombra do cara ser curado, gente. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Meu Deus.
que está acontecendo, meu pai? Que coisa tremenda. E agora eu faço uma reflexão simples. A sombra de Pedro estava curando. E a pergunta bem lógica: o que tem na sombra de Pedro? Vira a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: o que tem na sombra de Pedro? O que tem na sombra de Pedro? E você vai responder para ele: sabe o que tem na sombra de Pedro? Nada. O que tinha na sombra de Pedro? Nada. Pastor, mas as pessoas estavam sendo colocadas ali para que quando passasse a sombra de Pedro projetasse, as pessoas seriam curadas. E o que tem na sombra de Pedro para que as pessoas sejam curadas? Nada. Então, como as pessoas eram curadas se não tinha nada? Porque, amados, não é o que tinha na sombra de Pedro, era o que tinha em Pedro. Você entende isso? Era a sombra daquele que estava na vida de Pedro. Era o que tinha na vida dele. Ok, pastor? E o que tinha na vida dele? Tinha Cristo na vida dele. E o que tinha na vida dele? Tinha a glória de Deus. Tinha a glória de Deus em Pedro. Você entende isso? Tinha glória nele, não é o que havia na sombra, mas o que havia nele. Pastor, o que havia nele? Havia glória de Deus nele, havia fogo de Deus nele, havia presença de Deus nele. Pastor, o que é essa glória? Amada, glória não é simplesmente uma presença. É uma presença diferente, é um trem diferente, não é? É como se tivesse, é uma glória que te, uma presença que te empurra a se prostrar. É uma presença que te joga no chão para se render diante do Pai. Sabe quando, amado, foi consagrar o templo, e a palavra de Deus diz que a glória se encheu. Os sacerdotes não podiam ficar em pé. Agora imagine essa glória na vida de alguém, essa presença, esse nível de presença na vida de alguém. Eu vejo, amado, esse nível de presença na vida dos discípulos. Eu vejo esse nível de presença na vida daqueles que andaram com Deus, que andaram com Jesus, se propuseram a se deixar ser tratados por Ele, que ficaram até receber do alto a promessa de Deus e foram impactados com o poder do Espírito Santo. Receberam a amada glória de Deus. Então, amado, eu quero que você entenda que o frutificar pela glória, os caras estão lá, a multidão de crentes está crescendo, a igreja está crescendo, os frutos estão vindo, os filhos estão sendo revelados, estão sendo gerados filhos e filhas, estão andando com Deus, gerando filhos e filhas. Mas eu quero que você entenda, o frutificar pela glória, não como um processo, amado, não é um processo natural. O frutificar pela glória é um processo sobrenatural. Quando entendem, digo glória a Deus. É a presença, é o fogo, é a glória de Deus que estava na vida daqueles homens e os faziam frutificar. Não é apenas um esforço humano, é algo sobrenatural. Querido, esse tem sido um anseio. Esse tem sido um anseio. Em cada época, as gerações são tomadas por buscar as igrejas, os pastores, aqueles que querem ver a obra crescer. Nós somos amados, nós buscamos, nós corremos atrás. As gerações têm acontecido isso, de estratégias e modelos de crescimento de igreja. Por isso que tem tantos. E note, entenda bem, eu não estou criticando, não mesmo, eu estou fazendo apenas uma menção para você. Não estou criticando, que se não fosse, por exemplo, pelo MDA, que é um modelo, a gente não se conhecia. Onde eu os conheci? Numa conferência do MDA. Modelo de discipulado apostólico. É um modelo
não é simplesmente o MDA, nunca foi simplesmente um modelo de crescimento de igreja. Quem buscou entrar no MDA só para crescer a igreja, se frustrou. Ele viu o outro crescendo, falou assim, vou aplicar na minha igreja. E quantas em quantas conferências o pastor Amy falava o seguinte, né? O que significa MDA? Meu desespero aumentou. Né? Meu drama aumentou. E teve uma conferência, não sei se o pastor lembra, lá em Barueri, acho que foi a última, que foi tratado muito das frustrações. Porque um monte de pastor entrou, não deu certo, fala, colocamos o MDA na igreja, e a igreja piorou. Porque não entenderam o negócio. Porque a gente entende que há um princípio, a gente aplica princípios. Mas não deixa de ser também um modelo de crescimento de igreja. E está tudo certo, amado. Não tem problema. Não tem problema. A gente quer buscar meio de crescer a igreja, não é, pastor? Pastor Marquinhos, a gente quer crescer. A gente quer ver os filhos chegando. O que está acontecendo nessa igreja? Como essa igreja cresce? Uau, o que está acontecendo? A gente vai lá. Quem não fez isso? Quem não fez isso, querido? Como eu corri, eu visitei igreja no Paraná, Rio de Janeiro, vim aqui. Sabe, a gente quer. O que está acontecendo? E isso é natural. Sempre existiu. E vai continuar existindo. Essa busca por modelos, essa busca de pessoas pensando, buscando em Deus, buscando novas estratégias de crescimento. E cada época tem as suas estratégias. Cada época. Quem é do tempo aqui dos cultos ao ar livre nas praças públicas aí? Quem é? Quem já assistiu um culto ao ar livre aí? Era um tempo que fazia isso. A gente ia para culto ao ar livre lá na minha cidade de origem, Cunha. Ou você está subindo ou você está descendo, irmão. Você está subindo ou você está descendo. E daí o que a gente começou a fazer? A gente viu que os cultos ao ar livre, as pessoas já não faziam mais, ninguém ia mais. E a gente começou a fazer um tipo de culto ao ar livre, que se a pessoa não for, não tem problema. Ela fica dentro da casa dela, vai escutar a palavra dentro da casa dela. A gente colocava, o irmão tinha uma caminhonete, e ele foi lá, arrumou toda uma aparelhagem de som para a gente colocar na caminhonete. E a gente ia em lugares estratégicos. Porque você pega em lugar que tem muito morro, você coloca no lugar alto e pega todo aquele morro. E pega tudo que está para baixo. Às vezes a gente colocava embaixo assim, para pegar todo um bairro. E ali a gente fazia o seguinte. A gente parava a caminhonete. Durante 5 minutos, a gente ministrava 2 louvores. Escolhidos com uma palavra muito evangelística, para quem estava ali dentro, ouvir uma palavra evangelística. E depois ministrava uma palavra muito curta, sobre Jesus. E orava pelas pessoas dentro das casas. A gente não chamava mais, a gente não tinha mais expectativa que elas viessem. Muitos vinham ali pedir oração, mas não era essa a nossa expectativa. Era alcançar lá na casa deles. E daí a gente finalizava nos apresentando, né? Somos fulano de tal, da igreja tal, temos culto tal dia, vai lá. Era o estilo que a gente fazia. Então você tinha o ar livre, você tinha isso aí, esse tipo de situação. Talvez você já vivenciou tantas outras estratégias. Depois a gente começa a conhecer os pequenos grupos, a gente começa a conhecer as células. Que coisa linda, querido, que coisa linda. A gente vê novas estratégias, coisa maravilhosa, isso foi acontecendo. Uma coisa deu certo lá, depois passou a não dar certo. A gente foi lá, viu, fez outra coisa, e chegou um momento não deu certo mais, a gente fez outra coisa. E glória a Deus por isso, querido, glória a Deus por isso. São estratégias, dentro das células hoje tem tantas estratégias, né? Como fazer crescer sua célula, estratégia de crescimento. A gente faz aqui, faz uma célula aqui, faz os eventos ponte, vamos fazer isso para chamar, vamos fazer essa estratégia para chamar. Glória a Deus, por isso está tudo certo, querido, está tudo certo. E se você estiver fazendo alguma coisa na sua célula, estiver dando certo, compartilhe com a gente, né, pastor? Compartilhe com a gente, que alegria vai ser poder sentar, olhar para você e você falar, olha, a gente está fazendo isso, estamos usando essa estratégia e a célula nossa está crescendo, está multiplicando. Pelo amor de Deus, compartilha com a gente.
compartilha com a gente. Nós vamos ter muita alegria de receber uma ministração sua. Mas o que eu estou falando é além disso. O que eu estou falando é além disso. O que eu estou falando é além da inteligência que Deus nos deu. O que eu estou falando é além de uma busca, de uma estratégia. Como estão entendendo? É mais. Mas então, pastor, o que é? O que é isso daí? E a gente entende mais uma vez. Não é o que havia na sombra de Pedro. É o que havia na vida de Pedro. É isso. Não tinha estratégia. Era o que havia nele. E ponto. Não é o que podemos fazer. Mas é aquilo que está em nós. Pode fazer. Isso que eu tenho chamado de frutificação pela glória. E tem um testemunho de um homem de Deus que me inspira e que me desafia. É um avivalista que chama Charles Finney. Quem já ouviu falar desse camarada? Charles Finney. Esse camarada um dia, ele entra numa fábrica. E havia tido um culto na noite anterior. No outro dia ele entra numa fábrica de tecido. E quando ele está, preste atenção, quando ele passa por dentro da fábrica, amado, ele não montou um lugar para pregar. Ele não chamou ninguém. Ele não fez uma campanha de oração, não fez nada. Ele entrou naquela fábrica. E quando, amado, ele andava por dentro daquela fábrica, as pessoas, os operários, começaram a sentir um constrangimento de culpa pelo pecado deles. Ele não abriu a boca. Ele não montou estratégia. Não fez nada. Ele apenas entrou naquele lugar. E quando ele passava, as pessoas então começaram a se constranger, a sentir culpa. E aí, amado, sabe o que aconteceu? Eles começaram eles não conseguiam trabalhar. Eles tinham que se esforçar para trabalhar. Tamanho constrangimento, tamanho a culpa pelo pecado deles. Ele não entrou lá com uma palavra de julgamento. Ele não entrou lá para apontar o dedo e dizer: vocês vão para o inferno se vocês não se converterem. Não. Ele não falou nada. Ele entrou naquele lugar e as pessoas já não conseguiam mais trabalhar. Duas mulheres, amado, começaram a romper em choro. E de repente toda a fábrica estava chorando. Não tinha a ver com uma performance. Não foi ali a eloquência de Charles Finney. Não. Ele entrou naquele lugar. E as pessoas começaram a ser tomadas por uma convicção de pecado. Toda a fábrica começou a chorar. O diretor da fábrica começou a ver aquilo. E até o diretor olhou e falou assim: é melhor que eles cuidem das suas almas. Mandou desligar as máquinas. Mandou fechar as comportas. Para que eles pudessem cuidar da sua alma. Entre os anos de 1857 e 58, 2 anos, cerca de 100 mil pessoas foram alcançadas, direta e indiretamente, pela vida desse homem. Como isso me desafia, pastor. Mas como isso me inspira. Porque, amado, não está naquilo que ele fazia. Não estava na performance. Não estava em nenhum instrumento. Nada. Estava na glória que habitava nele. Amado, é isso que eu tenho ansiado diante de Deus. Havia frutificação pela glória. É isso, amado, a gente vê na vida de muitos homens e mulheres de Deus. A questão é que muitas vezes, sabe o que acontece? A gente está focado
em descobrir o que esse cara está fazendo. Não naquilo que está dentro dele. Lembra quando, na conferência ministerial, o Bispo Mano estava lá? Bispo Mano. Tinha uma igreja metodista lá no norte do Paraná, lá em Mandaguari. Quem já ouviu falar? Mandaguari. Mas é uma cidadezinha pequena no norte do Paraná. Uma igreja lá com mais de 500 células. E é logicamente que chama atenção. Um dia eu saí de Ubatuba, meia-noite. Eu, mais 3. Encostamos lá, em Mandaguari, ao meio-dia, cravado. Ao meio-dia. A igreja estava chapada de mulher. Era uma semana de santificação que eles faziam para mulheres. Falava, meio-dia, esse mulherada não tem que fazer, não. Hã? Meio-dia, gente. E aí, a gente ia lá, logicamente já tinha ligado, tinha marcado o horário, na época o pastor Mano. E qual que é a pergunta que a gente faz para ele? Pastorzão, o que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor fez para acontecer isso? O que o senhor fez? E quando eu cheguei em Ubatuba, tinha uma família que veio de Mandaguari. Foram zeladores da igreja quando o pastor Mano chegou na época. Eles viram tudo aquilo acontecer. Eles compartilhavam. E a gente chegava lá sempre com a mesma pergunta. Isso não era a gente. Muitos iam atrás. Para chegar lá e perguntar o quê? O que você está fazendo? E aí eles mostravam para a gente. E aí separavam lá um líder de célula. A gente foi visitar uma célula. Eu lembro que eu visitei uma célula, a célula do Cabecinha. Visitei uma célula, fiz uma supervisão. Top, o que vocês estão fazendo? Estão fazendo isso. Estão fazendo isso. A gente busca isso. A gente muitas vezes vai olhar a história desses caras, desses avivalistas. Vai estudar a história. Charles Finney, John Wesley, Jonas Edwards. Os caras assim, era tanta gente como ganhavam tantas vidas. E às vezes nós vamos ler a história para saber o que que esses caras estão fazendo, o que eles faziam. Porque a gente ia copiar. O que esses caras faziam para dar certo? Porque eu quero dar certo, eu também quero dar certo. Eu quero que dê certo. Só que a gente foca no que aqueles caras faziam, esquecendo de querer entender o que esses caras tinham. O que havia na vida deles? Os camaradas passavam e constrangia pessoas de reconhecimento de pecado. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ao invés de buscar aquilo que eles, de tentar entender o que eles tinham, a gente quer entender o que eles faziam. E eu louvo a Deus porque Deus está mudando isso na nossa vida em nome de Jesus. É um anseio. Amado, começa em mim esse anseio. Estou repartindo com vocês o meu coração anseio. E eu comecei a entender o seguinte: eu quero uma frutificação pela glória. Eu quero ser tomado pela glória de Deus e frutificar por causa da glória de Deus. Amado, isso daí não vai tirar o nosso trabalho, vocês estão entendendo? Não é para isso. E eu comecei a querer entender então o que precede a frutificação pela glória. O que vem antes dessa frutificação pela glória, esse poder de alcançar pessoas até de boca fechada. O que acontece? O que acontece antes da frutificação pela glória? E daí eu fui entender, tem a parte de Deus e a parte nossa. Da parte de Deus, o que precisa acontecer? Ele se derramar. A glória de Deus é o próprio Deus, é a presença, é Ele em nós. Então, amado, antes da frutificação pela glória, vem a glória de Deus. Consegue entender?
Raciocinou comigo? Antes disso acontecer, o que precisa acontecer? A glória de Deus na minha vida. E a glória de Deus só pode vir de Deus. A gente não fabrica glória. Não, a gente não cria clima para a glória. Não cria. Lembre-se, o camarada passando numa fábrica, não tinha clima, não tinha nada, tinha a glória, tinha Deus na vida dele. Então o que precede a frutificação pela glória? A glória, Deus na vida da pessoa. Mas também tem a nossa parte. O que é a nossa parte? Tem a parte de Deus e Ele faz, tem a nossa parte. E aqui, amados, eu vejo que é uma promessa de Deus. E por isso eu posso ansiar. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E esse Deus que nós servimos, amado, Ele tem uma palavra que ela é verdadeira. Ele não mente, Ele não brinca. Tudo aquilo que Deus fala, há um desejo dEle de cumprir. Você entende isso? E há uma promessa sobre a nossa vida. E há uma promessa, e eu tenho me apegado nessa promessa para querer viver isso. Essa promessa está em Jeremias, está em Isaías, no seu capítulo 43. Isaías, no seu capítulo 43. E aí, amado, eu vou resumir para você. Sabe o que ele diz lá? E derramarei água sobre o sedento. E derramarei água sobre os sedentos. Amada, antes, o que precede a frutificação pela glória, a glória, Deus se derramando, a presença densa de Deus, poder de Deus, isso vem do alto. Agora, o que vem de nós? O que vem de nós? A sede pela glória, a sede pela presença. Amado, essa água, essa promessa é o derramamento dessa glória de Deus. E derramarei água sobre o sedento. Agora, pastor, sedento por quê? Sedento pelo quê? Sedento por Ele, sedento por Deus. Amado, não é sedento por uma experiência. Não é sedento por uma sensação. Não é sedento por um arrepio. É sedento por Ele. É sedento por Ele. E aqui eu vejo o profeta Isaías. Ele poderia estar dizendo assim: e derramarei água sobre o povo de Israel. Não, ele não fala isso. A promessa não é derramarei água sobre a igreja, não. A promessa é simples: e derramarei água sobre o sedento. E ele continua dizendo: e torrentes, muita água sobre a terra seca. Amada, terra seca. A terra seca não é a sua vida seca. A terra seca não é a sua vida ali sem ser desanimado, estou como terra seca. Não. A terra seca é como Davi diz no Salmo 63. Ele diz assim: minha alma, Senhor, Senhor, minha alma anseia por Ti como terra árida. A minha alma tem sede de Ti como terra árida. Precisa da água, assim é minha alma. Olha que anseio, olha que desejo por Ele, é por Ele, é por Ele. Essa glória é Ele. Amado, sabe quando vai acontecer essa frutificação pela glória? Quando Deus olhar para a casa dele e ver: ali tem um povo sedento por mim. Ali tem um povo sedento pela minha glória. Queridos, há uma promessa de Deus, e aquilo que Deus promete, Ele quer cumprir. Ele quer derramar, e quando Ele derramar, queridos, vai acontecer essa frutificação. Quando Ele derramar, vai acontecer essa frutificação. Sabe por quê? Sabe o que é a frutificação? A glória você já entendeu. Sabe o que é a frutificação? A glória você já entendeu, que é o derramamento dessa água, que é o próprio Deus. Você já entendeu. E sabe o que é a frutificação? É a água fluindo de dentro de você. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus derramando sobre o sedento. Aleluia. Aleluia. Pega comigo aqui, olha só, pega comigo. E derramarei água sobre o
você sedento, e Deus derramando água, e Deus derramando água, e Deus te encharcando, e Deus te encharcando, e Deus te encharcando. De repente vem a outra promessa, e do seu interior fluirão rios de aquelas águas, a glória dele que foi lançada sobre a sua vida, agora vai ser lançada de dentro de você, para alcançar outras vidas, e aí entra a frutificação pela glória. É a presença, é a glória de Deus que há em você, e como há em você, começa a fluir de dentro de você. Ah, querido, como eu anseio, pastor, acha que é possível? Acho. Agora eu vou contar para você 2 experiências, que não é isso ainda, por isso que eu anseio. Foi 2 experiências, mas quero buscar mais disso. Interessante que Deus faz uns negócios muito loucos. Certa feita eu estava lá em Caxambu, sul de Minas. Eu estava de férias, estava eu, minha esposa, meu filho e minha mãe. Meu filho devia ter 11 anos. E interessante que estava de férias, estava pensando em não voltar mais para o ministério. Pastor, porque a igreja estava ruim? Não. Eu fui tomado por uma crise interna ali. Cara, eu não vou voltar mais. Não estava pensando em abandonar Jesus. Eu estava pensando em deixar o ministério. E ali é interessante. Estávamos na piscina. Estava na piscina. Tomando uma latinha de água tônica. Vocês aqui né? E aí, fui brincar com meu filho na água lá. Daí teve uma hora que meu filho foi sair da água, eu puxei a calça dele. E ele avançou em mim de porrada. Brincadeira, lógico. Por que eu estou dizendo para você isso? E a gente não tinha uma música tocando, não estava tocando um violão, não estava pregando, não estava falando de Jesus, não estava fazendo nada. Estava brincando com meu filho na água, minha mãe, minha esposa debaixo do guarda-sol. Só que tinha uma família ali. Pai, mãe e uma filhinha. A filha também ali, por causa da idade do meu filho. De repente, minha esposa ali puxou o papo com a esposa, com a outra mulher lá. E falou assim, você tem só ela? Eu falei assim, sim, a gente só tem ela. Nós oramos para Deus nos dar gêmeos, mas Deus nos deu só ela. Opa! Isso é papo do quê? De crente, né? Nós oramos para Deus, papo de crente. Minha esposa, na hora, perguntou, vocês frequentam a igreja? Sim, nós somos da igreja batista. Ah, que legal. Meu esposo é pastor. Nessa hora, queridos. Nessa hora, aquela mulher olhou para o marido dela e falou assim, eu não disse para você que tinha algo diferente. Eu pensando no legado do ministério. E Deus dizendo, tem alguma coisa em você. Eu não fiz nada de crente, irmão. Pelo contrário, estava zoando com meu filho. Mas aprove a Deus ter algo na minha vida. Mas ainda não é isso que eu anseio. Outra vez estávamos saindo de Ubatuba para ir numa reunião. Estava eu e mais um pastor amigo. Nós paramos num quiosque na beira da rodovia para tomar um café. E ali, conversando ali com ele também, não estávamos nem falando ali de Jesus, nada. E de repente, a mulher falou assim, vocês são evangélicos? Nós somos. Nós somos da igreja metodista, somos pastores. Eu percebi algo diferente em vocês. E ali eu pude falar um pouquinho de Jesus e convidar ela para ir. Mas é mais do que isso.
é mais do que ver. O que eu estou falando, amado, é da glória de Deus, da presença de Deus, do rio de Deus, de torrentes sobre a nossa vida. As pessoas sentirem o constrangimento do seu pecado. E não somente ver Deus na nossa vida, mas querer o Deus que está na nossa vida. Eu anseio por isso, querido. Mas pastor, como isso? É possível? Sim. Quando? Quando Deus vê um povo sedento, Ele vai derramar. Ele vai derramar. Por que Ele vai derramar, querido? Porque Ele disse, e derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Quase estão entendendo isso? Ah, meu Deus. Não é a melhor estratégia, queridos. É mais sede pelo Pai. Não é a performance. Não é o melhor evento. Nem a melhor conferência. É sede pelo Pai. Não é o melhor argumento, não é o melhor convite. É mais sede pelo Pai. Quanto mais sede, mais o Pai derrama e mais o rio flui de nós. E as pessoas que estão ao nosso lado serão alcançadas por essas águas. Isso é possível, pastor? É possível. Por quê? Porque aconteceu. E Deus não mostra o que aconteceu. Deus não é Deus do passado. Deus não muda. Se aconteceu lá, acontece hoje. Mas Ele precisa ver um povo sedento. Ah, meu Deus. Uma vez eu estava numa conferência e daí tinha um americano pregando, ele falava sobre avivamento, e de repente ele fala assim, né? Porque muitas vezes, amado, a gente escuta, parece que é algo tão distante de nós. E ele falava assim, né? Why not me? E ele fala assim, por que não eu? E às vezes você pensa acontecer com o Charles Finney. Por que não eu? Por que não eu? Você pode olhar para você, bater assim, olha, por que não eu? Por que não eu? Faça isso, amado. Por que não eu? Por que só com Ele? Senhor, por que não eu? Por que não eu? Pode acontecer? Pode. Mas o que precisa acontecer? Sede. Sede de Deus. Querido. Pessoas estando perto de nós. O rio fluindo e essas águas alcançando essas pessoas. Amado, isso pode acontecer. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Amado, aconteceu e vai acontecer. Se tem sede, tem glória. E se tem glória, tem fruto. Se tem sede, tem glória. E se tem glória, tem fruto. Aleluia. E aí, amados, para a gente completar essa convicção, essa compreensão, quem frutifica pela glória, preste atenção, quem frutifica pela glória, frutifica para a glória. Quem frutifica pela glória, quem tem sede, quem é encharcado pela água, quem permite que do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele vai frutificar para a glória. O que significa isso, querido? A sua vida vai ser para a glória de Deus. Sabe o que está escrito, amado? Lá em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, em que deis muito fruto, em que deis muito fruto. E nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. Quando você, sedento pela glória, for tocado pela glória, do seu interior fluindo rios de águas vivas, as pessoas sendo impactadas, as pessoas sendo tocadas, as pessoas sendo ali, amado, constrangidas pelo Espírito Santo e se rendendo a Cristo, e o teu ministério crescer, e a tua célula crescer, você vai dizer, toda honra, toda glória é do Senhor, porque eu vivo para a glória dEle, é para a glória dEle. Aleluia. Aleluia.
Quanto mais você frutifica, mais o Pai é glorificado. Não há espaço para orgulho, tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas nós precisamos decidir nessa noite: eu quero a glória de Deus na minha vida. E eu quero perguntar aqui: tem sedento aqui? Se coloque em pé os sedentos. Se coloque em pé os sedentos. Se coloque em pé aqueles que vão andar com Deus. Se coloque em pé aqueles que vão gerar filhos e filhos. Aqueles que vão clamar, aqueles que vão dizer: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma anseia por Ti, como a terra árida, preciso da chuva. Você que crê é uma promessa: e derramarei água sobre o sedento. O que Deus fala, Ele quer, Ele deseja liderar. Mas fecha os teus olhos aí um pouquinho. Fecha os teus olhos um pouquinho. Vai entendendo de Deus. Nós vamos orar, a gente vai vir aqui orar, mas eu quero que você deixa Deus ministrar aí um pouquinho na sua mente, no teu espírito. Imagina o rio de Deus fluindo de você. Imagina as águas de Deus inundando você. Inundando você. Ouça. E derramarei água sobre o sedento. E derramarei água sobre o sedento. Deixa essa palavra, que é a palavra de Deus, entrar dentro de você. Não é minha, é o que está escrito na palavra dele. E derramarei água sobre o sedento. E derramarei água sobre o sedento. E derramarei água sobre o sedento. E torrentes sobre a terra seca. E derramarei água sobre o sedento. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. A glória que você recebeu, ela fluindo de você e alcançando pessoas, alcançando a sua casa, alcançando o lugar do seu trabalho. Aleluia. Tem sedento aqui. Tem sedento aqui. Tem sedento aqui. Quantos querem frutificar pela glória? Quantos estão dispostos a buscar essa glória de Deus? A chegar diante dele e dizer: Senhor, eu tenho sede de Ti mais do que tudo. Eu tenho sede de Ti mais do que qualquer coisa. Agora você pode sair do seu lugar. Agora o altar está aberto para você. Agora o altar está aberto para os sedentos. Para os sedentos. Para os sedentos. Para os sedentos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Vem sedento, vem sedento, vem sedento, porque é uma promessa para você. Você que tem sede, venha. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. A glória de Deus cai nesse lugar. Sobre os sedentos, sobre os sedentos. Vem sedento, vem sedento, vem sedento. Enche esse lugar. Te damos liberdade. Vem. Dá liberdade sedento. Você que está sedento, você que está sedento, vem mesmo. Vem fazer. Fazer o que nem o homem fez, vem fazer. É uma promessa, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer. Vem sedento, você que está sedento lá nos seus lábios, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Você que tem sede, clame pela glória. Você que tem sede, clame por Deus, clame por Deus. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Por escrito em Joel. Aviva a luz, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o Teu Espírito.
glória. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Vem. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama. A terra chama. Mais uma vez queremos ver e o céu descer e a terra chama. A terra Do sedento. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez queremos ver O céu descer. o